Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do sétimo ano. Vamos rapidex pra gente matar esse assunto aqui. Como é que se diz? Eu vou falar a respeito desses caras por conta que eu falei muito, digamos, pouco deles, né? Então eu vou dar mais uma ressaltada no negócio e entre outras coisas. Depois também eu vou trazer para vocês os nomes e quem eram os bandeirantes. O porquê desse negócio de digamos, o cara chama eles de heróis e tal, aquele negócio dos bravadores, tá meio fora de contexto. Mas eu já expliquei isso, mas depois eu vou trazer que é pra gente entender melhor. Vamos embora. Seguinte, certo? Esta treta aí, olha, vou resumir a história, certo? É o seguinte, tinha os caras derrubavam o mato, toravam o metro no peito. Esses caras acharam ouro. Beleza? Beleza. Quando descobriram que tinha ouro no Brasil, todo mundo endoidou. Então, ou seja, logicamente, né? Tanto gente da coroa quanto gente de outros países vieram para cá para ver o ouro, ganhar uma grana, beleza? Então daí, lógico, quem estava aqui não ia aceitar que outras pessoas viessem meter sua pazinha aqui, beleza? Então foi isso basicamente que aconteceu. Pronto, certo? Ou seja, ó, essa treta aí começa entre, certo? Os, os bandeirantes os bandeirantes e os emboabas, certo? Emboabas, os estrangeiros que usavam umas botas meio com umas penas, com um negócio meio mal assombrado. E é esse o termo, certo? Ou seja, penas. E também referente a um pássaro que tinha para lá, para aquelas bandas de lá, certo? Que era plumado e tal, não sei o que, né? Aí por isso o termo emboabas, certo? Então, vê só, eu já disse, foi encontrada jazigos de ouro aqui e todo mundo endoidou para vir para cá, certo? Um grande alvoroço. Então o que acontece? Começa as disputas pelo ouro e pelo direito da extração dele, certo? Então vem aquela questão, né? Quem dominava onde? Tinha um cara chamado Barbagato, que era paulista, e outro cara que era Manuel Nunes Viana, um português. Ó, já sabe que a treta é grande. Os caras já não gostavam de português. E português ainda querendo meter a pá em nossos negócios. Negócio não vai dar certo, certo? Aí esse Manuel Nunes, certo? Era do lado dos emboabas, beleza? Então, é o seguinte, né? E antes de mais tudo, é bom que fique claro que é aquele negócio, né? Minas Gerais, ou Minas do Ouro, ou Minas Gerais do Ouro, certo? Ela era distrito do Rio de Janeiro, ou seja, Rio de Janeiro comandava tudo ali, tá certo? Depois é que vai acontecer um negócio que eu vou falar pra vocês, tá certo? Então vamos embora. Então, no caso, essas intensas de disputas pela região, certo? É que acabaram dando origem à guerra, tá certo? Então é o seguinte, dentro desses combates, certo? Que os bandeirantes foram pra cima com sangue nos olhos dos emboabas, certo? Acontece que, como é que eu vou dizer? Eles perderam de 2-1, digamos assim, né? Então eles se reagruparam num lugar chamado Rio das Mortes, para dar um relax lá e depois atacar os caras, certo? Aí, no capão da traição, onde eles já estavam para dar o bote nos caras, capão, uma área grande lá de cerrado e tudo mais, o que acontece? Os emboabas, ó, sacaram que ia haver o ataque. Então, traduzindo, você já sabe o que aconteceu, certo? Uma grande batalha e quem saiu perdendo foram os bandeirantes, certo? Então, veja só, com a vitória dos emboabas e com a derrota, né, dos bandeirantes, né, lembram que eu frisei ainda há pouco a historinha dos portugueses? Por quê? Veja só, certo?
o governador, certo? O governador da capital do Rio de Janeiro, logicamente, ele ia tomar um lado, tá certo? Então, ou seja, quem vocês acham que ele ia dar apoio, que ele ia dar desconto, certo? E que ia tudo ficar de boa? Se você respondeu os emboabas, você acertou. Ou seja, ele ia ficar do lado dos portugueses. Entendeu? Então, no e que era uma coisa que deixava os caras muito mordidos, certo? Então, dentro disso aí, certo? Houve guerra, mataram um monte de gente, aquela, né? E tipo, os bandeirantes saíram daquela área de lá, né? E migraram para o centro de algumas províncias, certo? No caso, acho que mais para o lado do sul. Então, veja só. Como eu estava dizendo, depois de tanta sangreira, tanta morte, etc e tal, foi, no caso, né, Minas Gerais, ou Minas Grande do Sul, ou Minas Grande do Ouro, ou Minas Gerais, enfim, certo? Acabou sendo dividida e virando, né, digamos, duas capitanias praticamente, né, que foi a de Minas Gerais do Ouro, ou Minas do Ouro, e a outra, São Paulo, que depois São Paulo, ela foi eleita a vila, certo? E isso era muito importante, certo? Naquela época. Inclusive, esse tipo de coisa já gerou muita confusão, viu, pessoal? Ou seja, lembra lá do Recife, né? Recife virou vila, os holandeses ficaram mordidos e, ó, aconteceu o street fight dos mascates, né? E em 1711, como eu já tinha dito, né? A garganta tá meio seca. Acho que é o calor. Certo? São Paulo, em 1711, né, virou vila, só para especificar essa datazinha aí. E entre outras coisas, 1709, ou seja, o governo dominou tudo, acabou a treta e depois o governo disse, ó, quem quiser explorar lá, procurar ouro lá, pode, viu? É só pagar os impostos. Só pagar os impostos. Simples. Era simples de resolver. Mas primeiro eles esperam dar uma guerra, todo mundo se matar, para depois tomar uma decisão política, digamos assim, que podia ter resolvido tudo. Mas tem outra coisa. Mesmo se a gente raciocinar mesmo que tivessem dado essa permissão, certo? Os bandeirantes ainda iam guerrear contra o governo. Então, ou seja, os caras esperavam explodir uma guerra. Os emboabas eram mais armados, apoiados pelo governo. E, resultado, você ia matar dois coelhos com uma cajadada só. Se livrava dos bandeirantes, né? Quer dizer, uma boa parte deles livrava a área, certo? Os brothers dele iam poder explorar lá e outras pessoas iam poder explorar lá e ganhar. Só que quem mais ia ganhar ia ser o governo. Beleza, pessoal? Espero que tenha dado uma luz aí, pessoal. Abraço e até a próxima.